Olá, meu nome é Jorge Trabuco, sou designer gráfico. Nessa videoaula a gente vai ver como fazer um card criativo para rede social, utilizando o produto e a sombra do próprio produto. Vem comigo para a tela. Bom, esse é o cliente, é a Full House. Ele trabalha com artigos para fumo, para narguilé e cigarros. Tá? E essa é mais ou menos a estética que ele vem utilizando nas suas redes sociais. Muito forte com a cor laranja, cinzas, que fazem parte da paleta da marca, e uma pegada bem street, que é a imagem que ele quer transmitir para o seu público-alvo. Tá? O brief que a gente recebeu é esse texto aqui, tá? O texto vai ser postado na rede social e no criativo deve conter esse texto aqui. A bolsinha mais amada não pode faltar na sua sessão. A foto que a gente vai trabalhar é essa foto aqui, e o grande desafio da gente vai ser aproveitar essa sombra que é muito interessante. Você vê que essa não é uma foto de estúdio, ela foi uma foto tirada pelo próprio pessoal lá da Full House mesmo. Então ela está contida mais na realidade do dia a dia do design, que não tem muitas oportunidades de trabalhar com fotos de produtos, principalmente, vindas de estúdio. Então a gente vai tentar aproveitar essa foto. Eu vou te explicar como é que eu faço isso no Photoshop e você vai entender como a gente pode fazer uma composição bacana utilizando a partir deste tipo de imagem. Bom, estando aqui no Photoshop, a gente vai abrir um novo layout com um formato padrão para redes sociais, no caso 1080 por 1350, usando a resolução de 72 dpi e o sistema de cor RGB como é padrão da internet. Aqui eu costumo fazer um layout de grid que me ajuda a organizar os elementos dispostos no material criativo e trazer maior coerência para o equilíbrio entre os pesos de fontes, de imagens e tudo que é interessante para esse material. Bom, esse é o modelo que eu personalizo. Eu gosto de trabalhar com 9 volumes, tá? E eu deixo sempre essa margem, essa linha aqui com 180 pixels, porque ela me direciona aonde corta no feed esse material. O que é importante de você saber é que tudo que tiver dentro dessa área que eu acabei de selecionar aqui no material criativo, para este formato, é o que vai ser exibido no feed do cliente quando a pessoa não estiver vendo o card em si, mas quando ela estiver rolando o feed do cliente. Então o Instagram ele tem esse formato quadrado. Então é importante você ficar atento a isso para você não deixar, por exemplo, o logo do seu cliente entre essas linhas, porque senão ele vai sair cortado na visualização no feed. Então fica muito atento a essa questão. Bom, primeiro que a gente vai fazer aqui é importar a cor. No caso aqui a gente vai trabalhar com esse laranja. Eu vou pegar aqui a cor hexagonal dele e vou trazer aqui para o Photoshop. Eu vou criar uma nova cor sólida, vou colocar essa cor aqui de fundo, tá? E a gente vai trabalhar aqui um fundo mais street, tá? Então eu peguei uma foto da cidade, uma foto limpa. Essa foto eu peguei do Free Pick, tá? Então a gente vai trazer essa foto aqui para o nosso Photoshop. Eu vou ampliar ela, vou colocar ela alinhada aqui ao rodapé. Vou ocultar com Ctrl H o meu layout de grid agora, porque eu vou trabalhar somente a imagem. Cria uma nova camada, soldei as duas, porque eu vou fazer um recorte fino nessa imagem aqui. Eu vou tirar esse pedaço que não é interessante. E eu vou pedir para o Photoshop completar essa área aqui de uma forma automática. Ele tem esse novo recurso que eu achei bastante interessante. Você vem em editar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Então o próprio Photoshop, você vê, ele pega essa área toda aqui, ele reconhece, ele completa o céu daqui para frente. Você vê que ficou algumas imperfeições aqui, mas você pode soldar uma camada com a outra, selecionar as duas e fazer alguns ajustes aqui. Fica imperceptível, essa emenda fica com um acabamento muito bom. Temos a nossa imagem de fundo. Eu vou clicar com o botão direito aqui, converter em objeto inteligente, porque a gente vai aplicar um noise, um ruído, na nossa imagem aqui. Então eu vou em filtro, ruído, e vou aqui adicionar um ruído. Eu já uso mais ou menos entre 16 e 20 de intensidade. Eu vou colocar aqui
É importante você criar a sua imagem como camada inteligente, porque ele te dá a possibilidade de depois você fazer a edição em cima da própria foto, né? Você chegar mais na frente e você descobrir que aquele ruído não ficou tão intenso quanto você queria ou mais intenso do que o necessário, você tem a capacidade de você editar isso se a sua camada for uma camada inteligente. Bom, próximo passo aqui, eu vou usar um blend de mesclagem luz indireta, tá? Porque aí eu vou fazer a composição dessa imagem com a imagem do fundo, com a cor do fundo, na verdade, né? E esse é um resultado bem interessante, é bem a cara da Full House, é bem o que eles vêm fazendo no seu feed. E em cima disso aqui a gente vai colocar o produto deles. Eu vou dar um Ctrl H novamente, que é para poder mostrar aqui o grid, o layout de grid que a gente acabou de criar, né? Vamos trazer agora o logo deles com Ctrl C no Illustrator para o Photoshop. Eu trouxe o logo deles para o nosso layout e eu vou escalar ele de modo que ele fique bem posicionado abaixo dessa linha. Lembra que eu falei que nessa linha você não pode deixar o seu logotipo aqui, porque ele vai cortar no feed, né, na exibição do feed. Então, a gente vai posicionar o logo do cliente aqui abaixo e vou deixar uma margem ainda de segurança, tá? Então ele ficou aqui embaixo. Como é um logo colorido e a gente está usando a cor da marca, eu vou criar uma nova camada com cor sólida branca e eu vou clicar com o botão direito e criar uma máscara de corte em cima dele e a gente vai ter o logo agora na versão monocromática, ok? Esse é o posicionamento do logo para esse material. A gente vai trazer aqui o nosso texto, né, para o Photoshop e eu vou utilizar aqui a cor branca. E essa é a tipografia que o cliente vem usado, né, que é a Saucer Sans. Eu vou colocar aqui na camada de baixo, né, na linha de baixo, um peso regular e vou usar de cima com peso bold. Vou ver aqui, vou ajustar aqui a altura, ele está com o tamanho de fonte 18, o tamanho entre linhas 18. Eu gosto de mudar o espaçamento entre o kernel de cada letra, então eu botei menos 25 e eu ajustei. Com Ctrl T eu venho e escalo esse texto de uma maneira que fique adequada para mim. Aí você vê que o layout, essas guias, elas ajudam a gente a visualizar o tamanho, proporção e organizar melhor o nosso layout. Então eu vou deixar aqui ele mais ou menos com um espaço abaixo ainda dessa linha de corte. E o nosso layout está pronto, a gente precisa agora adicionar a nossa imagem aqui dentro e a gente vai fazer todo o tratamento dela para a gente aproveitar a fonte de sombra que ela tem e trazer para isso um resultado mais realista. Trazendo a imagem aqui para o Photoshop, eu vou abrir uma nova guia, vou tirar aqui o plano de fundo e vou fazer um corte onde a gente não tenha o elemento interessante que a gente quer, onde não corte o produto e nem a sombra. O nosso desafio aqui é aproveitar essa imagem, que obviamente não é uma imagem feita em estúdio, é uma imagem feita pela própria equipe da Full House. A gente aproveitar essa sombra realista aqui e trazer uma composição para o nosso material gráfico. Eu vou duplicar essa camada para a gente ter uma camada de cópia aqui e eu vou utilizar o recorte automático do Photoshop. Ele tem um recurso novo no Photoshop que ele faz esse recorte, não é tão novo assim, né? E a gente vai utilizar ele. Esse recurso ele não é tão preciso quanto um recorte manual, mas ele já é um bom começo para a gente dar prosseguimento a um recorte mais fino, né? Você vê aqui que ele criou uma máscara de camada, né? E ele deixou alguns furos aqui. Aproveitando essa máscara, com o B do pincel, né, estando na cor branca, a gente pode preencher aqui e ele revela tudo que estava embaixo, tudo que estava oculto sobre a máscara, né? Pronto, nós temos o recorte da nossa imagem feito e agora a gente vai ajustar aqui alguns pontos. Bom, agora a gente vai cortar a nossa sombra. Eu vou ocultar essa camada e vou duplicar a nossa camada que a gente guardou. E eu vou selecionar aqui em
seleção, intervalo de cor, esse tom de cor para a gente poder recortar, fazer o recorte dele, né? Eu inverti a camada, você vê que ficou um recorte muito grosso, muito grosseiro, né? A gente vai refinar isso aqui usando a borracha. Nessa parte aqui a gente não precisa se preocupar, porque a gente está interessado nessa área aqui. E agora a gente viu que ficou alguns furos aqui, a gente vai duplicar a camada mais uma vez. E eu vou agora selecionar a cor mais escura, esse preto aqui. Aí vou selecionar esse meio tom aqui também. E a gente vai fazer o mesmo processo, inverte a camada de seleção e apaga o conteúdo que está ali em cima. E agora a gente vê que a gente tem uma sombra, né, melhor, mas ainda falta algumas camadas aqui. Vamos criar uma outra camada então. E agora eu vou selecionar mais próximo ali de onde eu preciso. Tem essa área aqui que tem uma cor mais puxada para o laranja. Inverti a seleção de novo. E aqui a gente tem uma sombra mais fiel ao que a gente tinha no material, né? Ainda tem uma parte aqui que não veio. Dá para a gente fazer o processo de novo. Né? Duplicar a imagem, selecionar esse campo aqui, ó, que não veio legal. Pronto, então a gente tem aqui o nosso objeto aqui em cima e embaixo a gente pode inclusive soldar todas as imagens. Agora a gente vai copiar essas duas camadas e vamos trazer aqui para o nosso layout. Bom, primeiro vamos posicionar esse produto, vamos escalar ele, vamos usar um pouco de movimento aqui, girando ele, acompanhando mais ou menos a linha, né, da imagem. Eu sei que a intenção aqui não é fazer de modo a que ele se enquadre na imagem, mas sim não jogar ele no universo street, né? No cenário mais street. Eu vou botar aqui as linhas guias e a gente vê que a nossa sombra ela ficou muito dura, ela ficou muito artificial. E é isso que a gente vai trabalhar agora, né? A gente vai pegar aqui essa camada da sombra, vamos renomear ele para sombra, e aqui produto. Na camada sombra a gente vai usar o Blend Mode, a gente pode usar aqui o multiplicar, que a gente já tem um resultado bem interessante aqui. A gente pode testar alguns outros, né, que para cada foto, para cada imagem, né, existe um blend que pode se encaixar melhor, vai depender muito da luminosidade. Nesse caso aqui eu acho que o multiplicação ele vai atender bastante. A gente pode inclusive tirar aqui um pouco do peso dessa sombra, fica um resultado interessante. A gente pode também usar aqui um desfoque, aumentar o desfoque dessa sombra, né, para tirar um pouco também do peso dela. Você vê que já ficou um desfoque mais interessante do que a sombra natural, né? E esse é o resultado que a gente obtém aqui utilizando a própria sombra do produto, né? Aqui eu vou duplicar essa camada e a gente pode fazer inclusive aqui mais alguns ajustes de iluminação. No caso aqui tem um filtro que eu gosto de usar, que é esse alta frequência. Em cima dele a gente usa um blend de sobreposição de luz, pode ser luz direta ou linear. Eu vou utilizar esse aqui, o indireta. A gente diminui um pouco o peso da opacidade dele e você vê a diferença aqui, né, nos contrastes da imagem. Aqui ainda na imagem a gente pode, com o Ctrl L, aumentar um pouco, trazer mais luz para ela, né? Na saída a gente pode diminuir um pouco a parte do branco para deixar uma saída mais uniforme, né? Tirar os estouros de ponto de luz e sombra que tinha na imagem. E esse é o resultado que a gente tem para esse material aqui, utilizando a sombra. Aqui ainda tem um efeito de luz, essa luz também eu baixei uma imagem, tá? Eu baixei essa imagem lá do FreePic. A gente pode posicionar ela aqui em algum elemento e aplicar também um blend.
Aqui nesse caso eu estou usando divisão, você vê que ele aparece uma luz em cima do material, ficou uma linha de corte aqui reta, a gente cria uma máscara e com o pincel também preto, né? A gente pode tirar, tá grosso aqui, eu vou aumentar aqui, diminuir a dureza do pincel e a gente limpa onde estava aparentemente um corte ali. E aqui é só posicionar a nossa luz onde foi interessante na composição, né? E esse é o material. Você vê que ele tem um efeito bem bacana, né? Bem na pegada que o cliente vem utilizando. E é isso aí, se você gostou, deixa aqui o seu like, seu comentário, a gente vai estar produzindo mais conteúdos direcionados para esse universo de Photoshop mesclado a redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo.